Meus amigos do canal Nath Vila Belmiro, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o canal. Eu quero perguntar para você, existe a possibilidade de um jogador como Guilherme, que foi artilheiro do Santos, que tem a força que tem dentro do Santos Futebol Clube, cair tanto de produção a ponto de poder perder a sua posição dentro do Santos? O que acontece com o jogador Guilherme e por que ele está nessa decadência, caindo cada dia mais? O que motivou o não desempenho de um jogador artilheiro do Santos, que a torcida gosta muito dele? Eu particularmente gosto muito do Guilherme. Então a gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo com o nosso craque Guilherme, se eu posso falar craque, né? Já que o Neto diz que é craque, então o Guilherme também é craque. Volto com você em 20 segundos. Vamos falar um pouquinho do Guilherme. O que está acontecendo com o grande Guilherme? Volto já. Procurado pela polícia. Muito bem, o que é que diz? Diz... eu odeio. Meus amigos, com Guilherme, passou de artilheiro do Paulistão para ser contestado por Pedro Caixinha e pelos dirigentes do Santos. O atacante vive uma seca de gols e com reforços, né, no setor ofensivo, corre o risco de perder a posição. Guilherme é um grande jogador, carismático, né? Fez grandes partidas no Paulistão, artilheiro do Paulistão, e de repente começou a cair. Será que é por causa das contratações que chegaram? Ou o atleta acabou sendo desmotivado dentro do Santos? Alguma coisa que a gente não sabe. O artilheiro do Campeonato Paulista é o único atleta do Santos a atuar 15 partidas na temporada. O Guilherme vive uma incômoda seca de gols e corre o risco de perder a posição de titular no ataque. Olha, talvez a motivação seja também no tratamento, no dia a dia, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com relação a salário, né? Por estar mais tempo no Santos, talvez ganhe menos, ou o jogador que chega agora está ganhando mais do que ele, e talvez ele se sinta um pouco desvalorizado. Não sei, a gente não sabe a fundo o que é. Agora, a queda é muito drástica, né? Do Guilherme, a queda é muito grande. Se espera muito do Guilherme, se espera muito desse jogador quando está na área, porque o Santos acredita, e nós torcedores do Peixe sempre acreditamos que o Guilherme faz a diferença. E faz mesmo. Agora, precisa saber a montagem do elenco, como é feito, quem joga para quem, né? Para ter essa grande participação. Então, assim, o autor de 10 gols em 2025, o atacante pode ser sacado do time no duelo contra o Bahia. Olha, pode não jogar o Guilherme, hein? Pode não jogar. Agora tem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. E eu descobri, não é que eu descobri porque lâmpada do Aladim abriu lá e apareceu. Não, é que tem já uma certa rincha entre Guilherme e Pedro Caixinha. Parece que o Pedro Caixinha não está muito afinado com o Guilherme. E isso pode ser um dos motivos também, hein? Pode ser um dos motivos também. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lugar de Guilherme, o técnico Pedro Caixinha já testou Álvaro Barriel, que fez uma boa partida na rodada inicial contra o Vasco, como substituto de Neymar na armação. Eu ainda continuo achando que tem que tem que manter o Guilherme e colocar situações que o Guilherme pode aparecer novamente. Por que ele foi tão bem no Campeonato Paulista e agora está com a sua imagem ofuscada, não aparece mais e pode perder a sua posição? Como é que um jogador que foi artilheiro de um campeonato, né, levando o time nas costas, de repente, do nada, o cara cai? Há rumores dentro dos corredores do Santos que já teve uma discussão entre ele, Pedro Caixinha. Parece que o Pedro Caixinha não estava aceitando algumas coisas vindas do Guilherme que a gente não sabe o que é, e também dentro de campo. Mas acho que essas coisas não devem ser misturadas, né? Não devem ser misturadas. O Guilherme não fez gol nos últimos 4 jogos e na maior seca dele
de 2025. Teve atuações criticadas pela torcida, especialmente na eliminação para o Corinthians na semifinal do Paulista e na derrota para o Vasco na abertura do Brasileirão. Os 2 jogos terminaram com 2-1 para os rivais. Não adianta só jogar a culpa no Guilherme. Ele pode ter dado as suas falhas? Sim, claro. Pode ter caído de rendimento? Claro, isso pode acontecer com qualquer jogador. Mas o fato é que um jogador, como o jogador Guilherme, que fez uma grande campanha, uma bela campanha pelo Santos no Campeonato Paulista, cair de rendimento tão rápido assim. E o que a gente apurou é que essas discordâncias entre treinador e jogador pode influenciar sim. Então tem um monte de fatores. Tem o fator da chegada de novos jogadores com salários muito maiores do que o do Guilherme, a não valorização do jogador depois do Campeonato Paulista, mesmo o Santos não tendo sido campeão paulista, mas teve um atleta que recebeu premiação da Federação Paulista de Futebol e talvez não é reconhecido, né, pelo Santos na questão da melhoria de salário, pode desanimar o jogador também, e algumas intrigas com o Pedro Caixinha, que a gente está cansado de saber que ele e Guilherme parece que não se bica muito, né? Então, tudo isso pode ocasionar o quê? Na queda de rendimento. Um jogador mais desanimado, um jogador que não vê melhorias, que vê a chegada de novos jogadores, vai tomar sua posição e o atleta acaba caindo de rendimento e sem apoio de ninguém. Tá? Então acho que precisa verificar muito isso aí. Então o Pedro Caixinha não está apenas cometendo os erros de costume dele por não ser um bom treinador daquilo que o Santos espera, mas também colocando dúvidas entre a diretoria do Santos, jogadores, né, e todo o departamento do Santos. Porque essas briguinhas, essas intrigas, esse diz que não disse, não leva a nada. Só leva a mau rendimento do atleta, traz uma situação conturbada dentro dos vestiários do Santos e isso acaba ocasionando em derrotas, né? Derrotas, é o que está acontecendo com o Santos. O atacante marcou pela última vez em 19 de fevereiro na vitória do Santos contra o Noroeste pelo placar de 3-0 na 10ª rodada do Paulistão. Tá? Ele tem 2 assistências, ambas nos últimos jogos do Paulistão, nos quais não fez gol, contra o Red Bull Bragantino e nas quartas de final, e outra diante do Corinthians na semifinal. Então não adianta só ficar criticando também, cutucando o cara. Quando acontece esse tipo de coisa dentro do clube, o correto é chegar, chamar ambas as partes, né? Sentar para conversar e tentar entender o que está acontecendo. Aliás, isso aí é uma coisa que a diretoria já devia ter feito, né? Se está sabendo da queda brusca de rendimento do Guilherme, tinha que chamar o cara num canto, conversar com ele, falar: Guilherme, o que está acontecendo? Tem alguma coisa te incomodando? Você está preocupado com alguma coisa? Porque a gente percebeu que você está caindo muito do rendimento, né? Você não está sendo mais aquele jogador que você foi lá no Campeonato Paulista. Existe alguma coisa te incomodando? Alguma coisa que a gente pode fazer para te ajudar? Porque tudo, galera, tudo na vida é aqui, ó. Se a cabeça aqui não estiver boa, você não vai fazer nada, né? Se você não tiver com a mente boa, você não trabalha bem. Se você não tiver com a mente boa, você não consegue lidar com as pessoas. Se você tiver com a mente cansada, até para você fazer um alimento na sua casa não vai sair legal. Então precisa saber o que está acontecendo com o Guilherme. Eu ainda acredito num grande jogador, acredito que o Guilherme vai render muito no Santos, mas tudo isso passa pela situação que o Santos vive hoje com o treinador Pedro Caixinha, que na minha opinião não deveria ter sido contratado e veio para o Santos, não fez nada no Paulista, não fez nada no Red Bull Bragantino e até agora não apresentou nada no Santos e nós vamos para a segunda partida. Se a gente tomar ferro hoje e o Pedro Caixinha continuar, aí, meu filho, é sinal que o Santos vai afundar mesmo. Não tenha dúvida. Se perder hoje pro Bahia e o Santos não contratar outro técnico à altura, pode ter certeza que vai ser ferro em cima de ferro, nabo em cima de nabo, e o santista não vai aguentar mais de tanto ferro que ele toma. Não vai aguentar.
E muitas vezes provocando o próprio torcedor, né? Porque se o torcedor vai até a público na Vila Belmiro, ou nos sites, ou até mesmo na rede social do próprio Santos Futebol Clube, reclamar, como nós aqui do canal Night Vila Belmiro pegamos muitas pessoas falando que não quer mais Pedro Caixinha, que não vê evolução nenhuma, simplesmente o presidente está comprando a briga para ele mesmo. Está comprando a briga para ele mesmo, está acreditando em fada. Está acreditando no conto da carrochinha, né? E aí, como é que faz? O torcedor não aguenta mais, cara. Eu mesmo aqui fico repetindo a mesma coisa. Peço desculpa muito para vocês, os ouvintes aqui da Night Vila Belmiro, mas é triste, né? Porque você não vê saída nenhuma. Agora vamos ver. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Eu espero que o Santos ganhe bem. Não torço pro Santos perder para poder o Pedro Caixinha sair, não. Não sou do contra. Eu vou torcer pro Santos ganhar e fazer uma bela partida. E que o Pedro Caixinha possa calar a minha boca aqui, né? Fazer um Santos que nós esperamos. Então eu vou torcer muito pro Santos ganhar, fazer uma boa partida. E que se o Pedro Caixinha se desenvolver, amém. Mas se empatar hoje, não tem nem que conversar. Nem que conversar. É descer lá no vestiário, ó. Pedro Caixinha, um abraço, obrigado. Tá? Obrigado por tudo. Segue teu caminho aí. E o Santos aí atrás de um treinador que realmente possa fazer esses caras jogar. Porque existem grandes elencos, tanto em seleção brasileira, como clubes, tanto de fora, que você pode ter um elenco maravilhoso. Mas se você não souber treinar, se você não souber posicionar, se você não tiver condições de fazer esse time desenvolver, você vai ficar nadando, patinando e vai morrer na praia. Falando em praia, nós somos da praia, né? Nós somos da praia. Espero que a gente não morra na praia. Um grande abraço para você, fiquem com Deus. E eu volto já com mais da Night Vila Belmiro. Depois de uma macarronada, mamma mia. Hoje é dia de macarronada, hein? Com esse friozinho, será que vai? Abraço para vocês, obrigado, galera. Amo todos vocês, fiquem com Deus. Tchau.